Fala, povo civilizado, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, é o seguinte, vamos para mais um rolezinho. Esse rolê é história geral, tá bom? Nós estamos na aula 40, nós vamos falar um pouquinho de imperialismo, vamos fazer uma análise aí do imperialismo e de Belle Époque, ou Bela Época, a gente vai entender essa bagaça aqui. O famoso ex retomando, né? O que tá rolando? O que tá rolando é o seguinte... Nós estamos aí na virada do século XIX para o século XX, várias revoluções sacudiram o mundo, né? Não só a Europa, mas o mundo durante esse período. Está rolando a segunda fase da Revolução Industrial, está rolando o desenvolvimento e a integração do capitalismo, a internacionalização do capitalismo, está rolando o capitalismo financeiro, está rolando, cara, a última aula, né? Nós falamos nas últimas aulas sobre isso, está rolando uma corrida imperialista também das grandes potências industriais para buscar matéria-prima, mercado consumidor, áreas de domínio e conseguir aumentar o seu poder. É tudo isso aí que está rolando, cara. É a virada do século, né? É o bug do milênio aí que está para acontecer. Então esse é o cenário. Vários países novos surgindo na América, os movimentos, né, nacionalistas. Esse é o pano de fundo da nossa conversa hoje. Qual é o meu objetivo com vocês no rolê aqui? Ó? Compreender o significado de Bela Época, de Belle Époque, e suas principais características, obviamente. A gente precisa identificar algumas expressões culturais da época, a gente vai fazer isso, e também precisamos reconhecer, essa é a parte mais importante, eu acho, reconhecer as contradições dessa sociedade. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma vitrine linda, maravilhosa, mas tem algumas contradições que a gente precisa lembrar. Ok? Para esse rolê, 3 passos apenas. Nós vamos falar de um trem chamado Progresso, quero conversar sobre isso com vocês. Nós vamos falar das vitrines do mundo ocidental, as grandes exposições universais, as Olimpíadas e tal. E, por fim, a gente fala sobre as contradições, aí eu quero ver se dá tempo de eu compartilhar algumas leituras, indicar algumas coisas aqui para vocês, tá? Os meus parceiros para essa aula de hoje aqui são o Yuval Harari, o Eduard Said e o clássico, né, A Era dos Impérios, do Eric John Hobsbawm. Beleza? Se der tempo eu compartilho alguma coisinha aqui dessas leituras com vocês, porque está sempre aparecendo aí nos vestes, né? Pois bem, vamos lá, vamos trabalhar. É o seguinte, um trem chamado Progresso. Entre 1870 e 1914, não tem um dia de começo e fim, mas é que tem 2 eventos importantes, né? Em 1870 você tem talvez a última grande guerra desse período, não que não tenha guerras nenhuma, eu coloquei ali 100 guerras, mas assim, as grandes guerras e tal. Em 1870 termina a Guerra Franco-Prussiana, né, com a unificação lá da Alemanha, virando ali para 1871. A partir dali, cara, a outra tragédia, a outra hecatombe, né, que nós vamos ter, a carnificina que vai rolar aí, é 1914. Então nós vivemos aqui, nós experimentamos quase 50 anos sem guerra. E o clima desse momento aí não podia ser diferente, era um clima de otimismo. Era um clima de otimismo por quê? Porque você está juntando esse período de uma paz relativa com uma série de coisas que estão acontecendo. A mentalidade das pessoas naquele momento ali era uma mentalidade que acreditava no otimismo, acreditava que algo bom, ou muito bom, estaria vindo pela frente. É aí que alguém me ligou aqui e não aconteceu nada. Aí o que acontece? Você tem ali ninguém nesse período, entre 1870 e depois 1914, ninguém nesse período estava apostando ali na Primeira Guerra Mundial. Cara, a galera tá assim, numa vibe diferente. Por quê, César? Porque você tem várias inovações em várias áreas, né? No transporte, na comunicação, na área econômica, no comércio, mas também na medicina, por exemplo, né? Você tem várias inovações na medicina que vão tornando a vida das pessoas mais confortáveis ou dando mais esperança para as pessoas. Você tem uma noção de que a sociedade está progredindo, que você tem um progresso sem fim, né, para essa sociedade. Parece que as coisas vão só melhorando, só melhorando, só melhorando. E é o momento em que as cidades estão crescendo, as ruas estão movimentadas, várias reformas em Paris, por exemplo, aquele momento da reforma do Haussmann, né? Os grandes boulevards, as calçadas, os parques, inclusive parque de diversão,
parque de diversão, essa sociedade de massa, de consumo, sabe? Gente na rua, vida noturna, vitrines, moda, arquitetura. Cara, é uma atmosfera muito interessante e muito otimista nesse momento. É o momento do carro, o momento do avião, né, das primeiras tentativas ali. Você tem, cara, nesse momento, só para vocês entenderem o contexto, vou dar 3 obras da humanidade para você entender o que eu estou falando. É o momento da Torre Eiffel, é o momento da construção do canal do Panamá. Imagina, velho, um canal artificial aí com elevadores de navio para você ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico e fazer uma integração do capitalismo, né? E da indústria e do comércio. E, né, eu até coloquei aqui o Titanic, cara. É o momento, é esse momento, é aquela atmosfera, tá? Então, espero que vocês tenham assistido o Titanic. É esse contexto aí. Ou seja, nós temos um contexto da Revolução Industrial e todos os benefícios ali, a princípio, eu estou falando só da parte positiva, né? Da Revolução Industrial, o desenvolvimento e a integração do sistema capitalista, de fato, e uma consolidação de uma ordem ou de um modo de vida burguês. Então, essa ideia de relacionamentos, família, valores, a ideia de criança, o que é ser criança, inventar essa ideia da questão infantil, o que uma criança tem que fazer, como uma mulher deve se comportar. Você tem vários valores burgueses ali que estão sendo difundidos nessa sociedade, principalmente pelo epicentro ali do processo, que é a Europa, né? A Bela Época é, sim, um evento eurocêntrico, já que nas suas áreas de influência ela vai influenciar as outras culturas, outros lugares, a partir de uma perspectiva europeia. Então nós temos aí um grande momento de otimismo, né? Você tem Paris é símbolo desse momento, né? Vários prédios simbolizam isso, várias obras de arte, aí você pega e faz um conteúdo aí com as suas aulas de artes e com os autores e os artistas, né, na verdade, que você estuda ao longo do ano e vai colocando aqui nesse contexto entre 1870 e 1914, porque tem muita coisa acontecendo nesse bojo aqui. Pois bem, como que funcionava então? Esse mundo que está se desenvolvendo, esse mundo ocidental, ele precisa de vitrines, ele precisa divulgar o que está acontecendo. Ele precisa vulgarizar o que está acontecendo, né? Divulgar, mostrar o que está acontecendo. E essa ideia de mostrar é muito forte na época, né? Não pensa que é só hoje que as pessoas querem mostrar o que está fazendo, querem postar o que está fazendo. Mudou o meio, né? Mudou aqui o canal de divulgação, mas na época já tinha muito forte essa ideia de ter que mostrar tudo aquilo, né? E você tem as exposições universais muito simbólicas e icônicas nesse processo, né? Porque essas exposições, né, que vai reunindo gente do mundo inteiro, tal, uma vez por ano, ou tem um espaço entre uma e outra, ela tem uma intencionalidade de mostrar tudo isso que está acontecendo, mostrar todos esses feitos, né? As exposições universais, por exemplo, você tem uma importante em Viena, em 1873, você tem uma bastante famosa, importante na Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1876, o Pedro II, nosso imperador, esteve presente lá, inclusive, ó, no estande do telefone aqui do Graham, o Pedro II foi, falou alô e trouxe o telefone para o Brasil e tal. Então era bem Paris, 1899, outra exposição importante. Então era bem esse momento de mostrar as inovações, sabe? Os países e as empresas montavam estandes. Então, se você visitasse uma exposição internacional dessa, por exemplo, a de Paris ou a da Filadélfia, você tinha um stand do Brasil. E aí, lógico, os caras montavam aquele negócio com cara tropical, né, o café, ia vender o que a gente tinha de melhor. Cada país, né, ia mostrar aquilo que tinha de melhor, e mostrar suas inovações, mostrar suas invenções, fazer acordos, né, fazer negócios, mostrar os feitos, né, os grandes feitos dessa civilização ocidental. Tá? Eu estou chamando bastante atenção para o ocidental, você vai entender o porquê no final da aula. Então, outra coisa importante dessas vitrines do mundo, né, ocidental, são as Olimpíadas, que são retomadas, né, em 1896, numa edição histórica e simbólica em Atenas, né, com essa ideia da retomada,
e você tem ali essa ideia de voltar ao berço e pensar numa função. A função aqui das Olimpíadas é fazer uma espécie de integração entre os povos, mas principalmente mostrar o que os povos têm feito, mostrar as capacidades e acirrar também esse senso, essa ideia de competitividade, de rivalidade entre as nações que estão surgindo, que já estão consolidadas, né? Então você tem ali um jeito de pensar nessa ideia de, então de 4 em 4 anos o mundo se reúne para ver, né, os vencedores de cada nação, e isso tem muito a ver com o contexto ali do imperialismo e tal. Faz parte de uma cultura da época, e surge uma novidade aí, que é esse lance do esportista, sabe? Do esportista, do atleta, do esporte coletivo, e aí a gente precisa tomar... Cadê o cuidado? Precisa tomar cuidado, aqui a foto de Atenas em 1896. A gente precisa tomar cuidado porque existem alguns sentidos e alguns usos das Olimpíadas e dos esportes. Um dos usos e um dos sentidos que vão dando aí para esse processo, vocês podem reparar até hoje, Copa do Mundo e Olimpíadas, é um momento de muita valorização, né, de enaltecer os símbolos nacionais, as figuras nacionais, as riquezas nacionais. Então, não está desassociado, né, os Jogos Olímpicos, por exemplo, com a ideia dos nacionalismos, e inclusive aqueles nacionalismos exagerados que vão culminar ali no nazifascismo, por exemplo, na Europa, né? Então essa ideia de esse excesso de valorização na pátria, na nação, nos símbolos, na competitividade, na vitória a qualquer preço, é meio que um reflexo da sociedade daquele momento, tá? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque muitos movimentos, muitos processos, né, e eventos de xenofobia, de racismo, de fascismo, estão inclusive no ambiente do esporte até hoje, né, se a gente for parar para pensar, que essa ideia de ficar colocando camiseta e símbolo nas pessoas e separando os grupos e tal, o esporte cumpre uma função ali muito parecida com o contexto da sociedade naquele momento. E aí, por fim, não se assuste que essa aula é um pouco mais curta mesmo, porque você vai ver no seu caderno aí que aqui nós estaríamos falando do Japão e dos Estados Unidos, mas eu já fiz isso na outra aula, porque eu aproveitei o gancho ali que estava falando de todos os imperialismos e já coloquei eles lá. Então essa aula aqui, ela não tem essa parte, né? Então aí vamos para as contradições. Isso aqui é o Graham, né? Mostrando o telefone para a galera, aqui a galera usando o telefone e vendo como funciona. E aí, na terceira e última parte, nós temos as contradições, obviamente, dessa sociedade imperial, industrial, burguesa, ocidental, capitalista, né, com todas as suas contradições. O que acontece é que nesse momento da Bela Época, com essas exposições, com a difusão da cultura ocidental, tanto o capitalismo está sendo celebrado, como a indústria está sendo celebrada, mas principalmente o imperialismo, que seria mais completo, né? O imperialismo está sendo celebrado. E o imperialismo esconde vários horrores do que está acontecendo. Olha essas fotos aqui. Né? Lembra das aulas que nós tivemos de imperialismo aqui para trás, né? A ideia da superioridade racial, do fardo do homem branco, da missão civilizadora. Vários pontos negativos desse processo estão sendo escondidos. Ou seja, você não tem críticas ao imperialismo, pelo menos nesse contexto de Bela Época. Você está escondendo os horrores que essa sociedade está causando. Os horrores cometidos na África, na Ásia, na Oceania, né, as explorações, as violências, os zoológicos humanos que são montados. Assistam um filme que chama O Elo Perdido, porque zoológico humano pelo seguinte, esse contato com os outros povos do Oriente, principalmente, é um contato que é feito por um olhar do colonizador, branco, europeu, etnocêntrico. Então eu olho aquele que é diferente como exótico, como inferior, como algo a se colocar, por exemplo, numa jaula para as pessoas apreciarem, numa vitrine. Isso acontecia. Você visitar uma feira lá e tinha um aborígene numa jaula. Olha aqui que nós encontramos lá, né? Um pigmeu. Então é um processo muito violento, né? Esses zoológicos humanos também, esse jeito, essa pegada eurocêntrica, né? Esse olhar do colonizador para os outros povos. E aí nós temos uma contribuição, essa foto aqui, por exemplo, é dos efeitos do imperialismo inglês na Índia, que vai desarticular todo o sistema de produção de tecido deles lá e milhões de pessoas vão morrer de fome, né? Porque chega
o modo de produzir tecido inglês. E o Edward Said, ele vai cunhar um conceito, né, que chama orientalismo, que está aqui, ó, o orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente. Eu já falei isso aqui outras vezes, essa ideia do olhar para o Oriente como algo bizarro, místico, astuto, inferior, sensualizado, erotizado, exótico, animalesco, perigoso, né, sombrio. Se você, ele faz isso aqui muito bem, pegando discursos da época, pegando a literatura, por exemplo, ele fala que foi inventado um Oriente que não corresponde ao que é o Oriente mesmo, pelo Ocidente. Um jeito de olhar o Oriente, inferiorizando, estigmatizando o Oriente, com o fim ou com a intenção de facilitar a dominação. Porque se eu sou superior, se eu consigo demonstrar, mesmo que seja uma falácia, né? Mas eu consigo convencer você que eu sou superior, eu justifico uma dominação. Então ele vai, por exemplo, resumir mais ou menos assim o orientalismo. Ó. O orientalismo é um estilo de pensamento baseado numa distinção ontológica e epistemológica feita entre Oriente, na maior parte do tempo, e Ocidente. Assim, um grande número de escritores, entre os quais poetas, romancistas, filósofos, teóricos políticos, economistas, administradores imperiais, têm aceitado a distinção básica entre leste e oeste, como ponto de partida para teorias elaboradas, como se o Oriente fosse diferente e inferior. Epopeias, romances, descrições sociais, relatos políticos a respeito do Oriente, seus povos, costumes, mentalidade, destino e assim por diante. Esse orientalismo pode acomodar, aí ele fala de alguns autores, Victor Hugo, Marx e tal. Aí ele diz assim, ó, tomado o final do século XVIII como ponto de partida e aproximado, o orientalismo pode ser discutido e analisado como a instituição autorizada a lidar com o Oriente. Ou seja, uma certa autoridade em falar do Oriente, escrever sobre o Oriente, pintar o Oriente, né? Aí ele diz assim, pode ser discutido e analisado de lidar com ele, fazendo e corroborando afirmações a respeito, descrevendo, ensinando, colonizando, governando. Em suma, o orientalismo é como um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente. Quer ver? Quando você pega assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico para a gente entender como é que isso fica até hoje na nossa cabeça, né? Já viu aquela pegadinha que tem na internet, que passa um cara vestido de árabe e com uma bolsa na mão, e ele passa, por exemplo, num ponto de ônibus e joga a bolsa, e aí a galera pula como se fosse uma bomba? Tem uma coisa informando aquilo ali, né? Quando eu falo para vocês do Oriente, o que vem na tua cabeça? Vem aquela visão do filme do Indiana Jones, vem aquele negócio do 300 de Esparta, que eu já citei em outros momentos aqui. Então nós tendemos a ver como inferiores. Isso foi construído intencionalmente, é isso que ele está falando. Ele vai demonstrar aqui no livro dele como que isso é construído intencionalmente para que os dominados do Oriente vejam o Ocidente como algo superior e que os ocidentais vejam o Oriente como algo inferior. Isso facilita os mecanismos de dominação. Então é um conceito muito importante para as ciências humanas, tá? Aqui eu estou apresentando assim uma casquinha dele só para vocês, para a gente tentar entender, para quando você lê um poema, vê qualquer obra da literatura, ou mesmo do cinema depois, né? Para que você consiga perceber isso, estão estereotipando, estão inferiorizando aquele povo ali, né? Como se existisse uma diferenciação entre leste e oeste, ocidente e oriente, e a civilização está no ocidente e não no oriente. O oriente é algo a ser superado, tá? É só falar assim, César, mas fizeram mais ou menos isso aí com a gente no Brasil também, na América aqui, né, com os indígenas, mais ou menos, não é o mesmo conceito, no mesmo lugar e tal, mas é mais ou menos isso, essa ideia de superioridade tá divulgada aqui, mas por favor, não use o orientalismo para falar aqui da América, até porque a América tá no ocidente, tá? Tô fazendo só uma viagem aqui com vocês. E aí, para finalizar, eu queria compartilhar com vocês aqui uma ideia muito legal do Harari. Ele traz aqui uma tabelinha.
Porque assim, esses impérios eles não vão durar para sempre. Ele vai falar aqui que o imperialismo é um jeito, querendo ou não, apesar da gente atribuir algo negativo a ele, foi o jeito mais eficaz aí de dominar povos ao longo da história. Só que ele vai falar que os próprios povos dominados começam a aprender com essa ideia de superioridade, com a cultura do dominador. Então, por exemplo, ele cita um exemplo aqui do Gandhi, né? Que ele fala assim que no final do século XIX, muitos indianos bem instruídos aprenderam a mesma lição com os mestres britânicos. Uma história famosa de um indiano ambicioso que dominou as complexidades da língua inglesa, fez aulas de dança ocidental e até se acostumou a comer com garfo e faca. Equipado com seus novos modos, viajou à Inglaterra, estudou direito na University College of London e se tornou advogado. Mesmo assim, esse jovem, homem das leis, aprumado em seu terno e gravata, foi jogado para fora de um trem na colônia britânica da África do Sul, por insistir em viajar na primeira classe, em vez de se acomodar na terceira, como era determinado para homens de cor, entre aspas, como ele, né? Deveriam viajar. Sabe quem que é esse cara? O Gandhi, né? Então ele está falando dos ciclos imperiais. O imperialismo ele rola, ele é um modelo efetivo de dominação, mas ele não dura muito tempo, né? Quer dizer, perdão, ele pode durar muito tempo, mas ele não dura para sempre. Uma hora ele vai ruir. E aí ele traz uma tabelinha, olha só que legal, de ciclo imperial. Aí ele fala da etapa e dos lugares, né? Ele vai falar de Roma, vai falar do Império Islâmico também, mas eu quero mostrar o do imperialismo europeu. Ele fala assim, ó, etapa. Um pequeno, assim, ó, uma tabelinha mesmo, ó, etapa. Um pequeno grupo estabelece um grande império. Como é que aconteceu isso no imperialismo europeu? Os europeus estabeleceram os impérios europeus. Rolou no século XVI e, sobretudo, aqui no XIX. A etapa. Uma cultura imperial é forjada. No nosso caso aqui, a cultura ocidental, europeia. Uma cultura foi forjada ali como superior e tal. Etapa. A cultura imperial é adotada pelos povos dominados. O que aconteceu no nosso contexto? Os povos dominados adotaram, por exemplo, o inglês, o francês, o socialismo, o nacionalismo, os direitos humanos, etc. Porque não vem só coisa ruim também, né? Se você pegar, mas é ruim adotar os valores europeus, depende. Se você está adotando os valores de direitos humanos, a gente pode fazer uma reflexão, né? Etapa. Os povos dominados exigem status de igualdade em nome de valores imperiais. Porque aí eu aprendi com essa cultura, entendi e falei, não, então em nome desses valores eu quero direitos iguais. O que aconteceu no nosso contexto? Indianos, chineses, africanos exigem status de igualdade com relação aos europeus, em nome dos valores ocidentais. Liberdade, igualdade, fraternidade, direitos humanos. E aí a África está colonizada? Não, independência, né? Nacionalismo, socialismo e direitos humanos. Etapa. Os fundadores do império perdem a supremacia. Ele está fazendo um ciclo, né? Os fundadores do império perdem a sua supremacia. Aqui, no nosso caso, os europeus perdem o controle do mundo global em prol de uma elite multiétnica, amplamente comprometida com valores e modos de pensar ocidentais. Etapa final, né? A cultura imperial continua a florescer. Mesmo com o fim de um império, oficialmente falando, aquela cultura imperial, ela continua a florescer, a se desenvolver. No nosso contexto, os indianos, os chineses, os africanos continuam a desenvolver a cultura ocidental adotada. Você pode ver o lado do volante nos lugares ou a língua que é falada em cada lugar. Tudo bem? Então, mesmo que um império não exista oficialmente ali com seus mecanismos, a questão cultural é muito importante, porque ela fica, né? Essa herança cultural dos povos dominados e tal. Mas, às vezes, essa mesma herança de um jeito de pensar pode promover movimentos nacionalistas, dos socialismos, de direitos humanos, é tudo muito complexo, é tudo muito diversificado. Tudo bem? Então, deixa eu ver se não faltou nada. O orientalismo aqui, o cuidado é isso, né? De você perceber esse olhar do Ocidente para com o Oriente. E é isso. Passamos aqui pelos 3 passos, né? Um trem chamado progresso, desse clima de otimismo que está rolando, mas calma que a Primeira Guerra Mundial vai ser uma hecatombe, uma carnificina e vai interromper tudo isso drasticamente, vai dar efeito até psicológico. Depois as vitrines do mundo, né? A ideia de expor, de mostrar o que estamos fazendo de melhor, a ideia das Olimpíadas, né? Esse jeitão de pensar o mundo ocidental e a divulgação dele. E por fim, as contradições, né? As violências, as explorações, essa ideia do imperialismo que vai se desenvolvendo junto com a Bela Época também.
nem tudo era belo na bela época, depende de quem você é e onde você está. Compreendestes? Beleza, moçada, essa foi a aula 40 de História Geral, Imperialismo e Belle Époque, e o que vai rolar, vamos colocar aqui o tal do retomar e prosseguir, né? O que vai rolar? O que vai rolar é o seguinte, essa disputa imperialista entre essas potências vão começar a rivalizar por territórios, domínios de territórios, e essas potências vão se esbarrar. E essas potências são fortes. E quando elas se esbarram e tudo isso que a Revolução Industrial produziu de benefício e inovação para a sociedade, de repente vira uma chavinha ali e fala assim, ó, vamos usar todo esse desenvolvimento, toda essa tecnologia, toda essa ciência, toda essa racionalidade para encontrar o melhor jeito de matar pessoas. E aí vai ser uma briga muito feia e nunca mais a humanidade vai ser a mesma depois da Grande Guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. É isso que vai rolar nas próximas aulas. A gente tem, lógico, aí as evoluções, né, tem a Rússia para analisar, tem a Revolução Mundial na Rússia, tem vários eventos aí, mas estamos, de certa forma, preparando aí o cenário da Primeira Guerra Mundial, que explica muito o século XX e o nosso mundo. Beleza? Basta, bom cafezinho para vocês, um beijo, boa vida, valeu!